Fala pessoal, tudo bom? Sérgio Olivetti novamente. Eu vou dar uma pausa nos vídeos que a gente está postando sobre gestão de crise para falar de uma temática que um monte de gente me perguntou, um monte de gente que está acompanhando essa sequência de vídeos aí me questionou sobre a minha opinião sobre essa crise e o que a gente acha, o que eu acho principalmente sobre essa situação. Bem, a gente vai falar bastante, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que os demais, né? Se você estava preocupado como eu há um tempo atrás aí sobre o impacto que poderia acontecer no mundo de um conflito, um confronto entre Estados Unidos e Coreia do Norte ou Estados Unidos e Irã, olha, você pode pegar essa situação, multiplicar por 20, multiplicar por 1000 e a gente vai chegar no momento que a gente está vivendo hoje. A crise ela está instalada, ela é global e é uma crise muito complexa, né? As pessoas elas têm que entender o seguinte: o corpo ele é maior do que o cobertor, tá? Então de um lado você tem a saúde, do outro lado você tem a economia. Se você cuida só de um, você vai descobrir o outro. Vai ser natural. Então eu vejo muitas pessoas agora discutindo algumas situações do tipo: tem que ficar em casa. E eu entendo total as pessoas que falam que tem que ficar em casa. O vírus ele é muito sério, muito mesmo. A quantidade de pessoas infectadas está chegando a números estrondosos e a tendência é que aumente cada vez mais. Uma coisa que me deixa super incomodado é saber que quando eles falam que a pessoa curou, não necessariamente ela curou, ela pode pegar de novo. Teve caso na China da pessoa que pegou 2 vezes o vírus. Então é um negócio muito sério. E para quem fala que não é sério, é que não está pensando, né, no seu meio, né? Tá sempre olhando pro vizinho. Mas na hora que bater na tua porta, fica uma coisa super preocupante. Você imagina se isso pegar a sua mãe, o seu pai, você, sua esposa, seu filho. Mas a taxa de mortalidade é pequena. Ok, pode até ser pequena. Só que com a quantidade de pessoas infectadas, vai haver um colapso natural no sistema de saúde. Não existe leito para a quantidade de população. Então, o último lugar que você quer ir agora, meu caro, é para o hospital. Então, se você pegar, por exemplo, se você cortar o dedo agora e for para o hospital, quanto mais gente no hospital, menos eles vão seguir os protocolos de higienização, por exemplo. Você vai estar sujeito a uma série de bactérias e vírus, outros vírus que estão ali nos corredores e no ar do hospital. Por quê? Porque o hospital vai estar lotado. Então, vai ser uma coisa natural, assim, entrar um colapso. O último lugar que você quer ir é para o hospital. Então, assim, a crise da saúde, ela é muito, muito séria. Eu também entendo as outras pessoas que falam: olha, eu não tenho tanto medo do corona, eu tenho mais medo de morrer de fome. Porque se eu não voltar a trabalhar, se a economia não voltar a movimentar, eu não vou ter dinheiro. E eu também concordo. Eu inclusive, tô desse lado da economia, analisando a economia, e é super preocupante. As medidas que estão sendo tomadas, e eu falo com isso com total propriedade, são muito paliativas, muito mesmo. O meu mercado ele é cheio de profissionais informais. Provavelmente você que está assistindo aí deve ter contato ou é um profissional informal. R$600 para profissionais informais não consegue cobrir nada. Tanto é que ele é abaixo do salário mínimo, né? E o salário ele é mínimo porque ele é o mínimo que você necessita para sobreviver, e R$600 é abaixo dele. Então é preocupante, super preocupante. E as medidas, por exemplo, para os empresários como eu, para as pequenas, médias, microempresas, é totalmente descabido. Na hora que eles disponibilizam dinheiro via BNDES, por exemplo, esse dinheiro ele tem que ser intermediado por uma instituição financeira. E agora as instituições financeiras elas estão morrendo de medo de risco. O risco é 100% delas. Então na hora que ela pega o dinheiro do BNDES e coloca o spread delas, o dinheiro acaba saindo mais caro do que normalmente ele seria. Ou, por mais barato que seja o dinheiro, para ela não ter o risco, ela vai te pedir uma garantia real. A pergunta é:
Que empresário hoje tem uma garantia real para dar que cubra o dinheiro que você precisa para sustentar a sua estrutura, para sustentar seus funcionários. Então assim, existem dois lados. E os dois lados eles não estão sendo atendidos da melhor forma. O que eu acho é o seguinte, eu acho que essa crise ela só vai passar de verdade na hora que aparecer uma cura. Porque por mais que alguém vire para você agora e fale assim, olha, fica tranquilo que está controlado, nunca vai haver um total controle, e eu não ficaria tranquilo, por exemplo, colocando isso no meu dia a dia, eu não ia conseguir ficar tranquilo pensando que eu posso contrair um vírus, trazer ele para dentro de casa e infectar meus filhos, por exemplo. Tenho filhos recém-nascidos, filhos porque eu tive gêmeos, então eu tenho gêmeos recém-nascidos em casa. Então é super preocupante, eu não me sinto à vontade. Com os meus pais a mesma coisa, com os meus funcionários a mesma coisa. Imagina minha empresa voltando amanhã, um dos meus funcionários pega um coronavírus ou pega uma gripe, por exemplo, e pela falta de testes é dado 14 dias para ele ficar em casa. Ao invés de eu ter o home office, eu vou ter uma paralisação total da minha estrutura. É muito preocupante. O que precisa ser feito? É a pergunta. Eu digo que a resposta é planejamento. Os líderes, eles precisam se planejar. As medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas no ímpeto, no desespero, na necessidade de apresentar alguma coisa para a população que está cobrando resultado. E a verdade é que toda medida, como eu já disse num outro vídeo de gestão de crise, toda medida que é tomada no pânico, no desespero, ela está sendo tomada errado. Você não consegue preencher todas as lacunas. O que é necessário agora é planejamento. É sentar, pensar, entender o processo da saúde, olhar para a saúde, sem esquecer da economia, tentar arranjar alguma forma da economia continuar movimentando, não paralisar. Por quê? Porque o coronavírus ele vai estar aí, ele vai continuar no ar, só que as pessoas vão começar a passar fome. Então precisa haver uma análise dos dois lados aí. O que eu espero muito é que os nossos líderes, os nossos políticos, as pessoas que determinam as regras do país, do mundo, elas comecem a pensar no processo como um todo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais completa, e consigam resolver essa equação que a gente nunca enfrentou antes. É uma equação que todos nós, inclusive eles, não viveram. Então ninguém tem um histórico aí de faz isso que vai dar certo. Então é preciso que esse processo agora seja feito com muito, muito cuidado. Muito cuidado. E eu te digo uma coisa. Independente da crise passar ou não, dessa situação ser resolvida ou não, a ferida, cada dia que passa a ferida, ela fica mais tempo aberta. E quanto mais tempo aberta, é mais difícil você cuidar dela. Mesmo passando, mesmo tirando a faca que está girando dentro de você e abrindo essa ferida, vai ter um processo de cuidar da ferida. O mundo era uma locomotiva, tá? Era uma locomotiva. E de repente essa locomotiva ela parou. Ela parou e de repente até ela andou para trás. Até ela voltar a andar e de repente correr, é um processo longo. Então, essas lideranças elas têm que olhar para o mercado não a curto prazo, não a médio prazo, mas sempre olhar também a longo prazo. Tá bom, a crise passou, o que a gente vai fazer para fomentar a economia? Como é que a gente vai fazer para voltar aos eixos normal, sem deixar a crise de lado, sem deixar a saúde de lado? Porque a pergunta, o ditado que eu gosto muito de usar é a seguinte: gato escaldado tem medo de água. Então, se não é o Covid-19, amanhã pode ser o Covid-20, pode ser o H2N2, não sei. Se não houver um preparo, se não houver um planejamento, a gente está sujeito a novas crises, novos vírus. Então, é necessário que essas pessoas se planejem. E, mais do que tudo, é necessário que elas desçam um pouquinho do degrau e joguem fora, eliminem o que colocou a gente nessa crise, que fez com que a gente esteja agora nesse momento, que é um pecado capital e foi cometido, que é a soberba. A gente só está nessa crise agora por soberba.
Se esse vírus tivesse sido tratado e respeitado do jeito que ele se apresentou, isso lá em 2019, a gente não estava passando por isso. A soberba dessas lideranças, fez com que a gente esteja enfrentando isso agora e passando por essa crise medonha, assustadora. E que eles desçam desse pedestal e não façam com que o trabalhador final, o empresário, tenha que pagar por isso. A gente vai reduzir folha, a gente vai reduzir custo, a gente vai renegociar, a gente vai tentar sobreviver. Mas eles precisam renegociar o salário deles também. Eles precisam renegociar a estrutura deles também. É inadmissível que eu mexa na minha estrutura, seja punido por um erro deles, e enquanto isso eles continuem recebendo bonitinhos o salário deles, sabe? Eles continuem andando com um motorista. O motorista deles tem motorista. A secretária deles tem secretária. E isso não está sendo comentado. Então é necessário que essa estrutura seja revista. É necessário que a soberba acabe. É necessário que a gente enxergue a crise, se planeje. Eles se planejem. Porque é isso, gente. Não adianta. Nós somos meros peões num jogo de xadrez gigante. E a gente depende disso. Então agora, eu acho que mais do que criticar, apontar, a gente precisa se solidarizar uns com os outros e tentar cobrar desses caras uma solução. Porque senão, meus caros, a crise não vai durar 2 meses. Ela vai durar anos. E aí, o que vai sobrar disso? Não vai dar para saber. Então, essa é a minha opinião sobre a crise. Eu não queria ser o mensageiro do caos aqui, mas eu fico muito preocupado com o que eu tô vendo e eu não tô vendo muita solução, não tô vendo muita luz no fim do túnel, não. É preciso que essas pessoas elas façam mais pela gente. E é isso que a gente tem que exigir delas. Valeu, galera. Um abraço.